Aviso, esse vídeo tem altos spoilers de Scrapped Princess, porque é um daqueles animes que é impossível de falar sobre sem dar spoilers. Sabe, hoje em dia eu não gosto muito de rever animes, porque, bem, como vocês bem sabem, eu já tenho 93 anos. A vida me parece curta demais pra ficar revendo as mesmas coisas em vez de descobrir coisas novas, mesmo essas coisas novas podendo ser potencialmente bem ruins e piores do que as coisas que você poderia estar revendo. E essa filosofia se aplica a este canal também. Sim, tem as exceções, como as Nádias e os Cavaleiros de Moncole e tal, mas, via de regra, eu tento descobrir coisas novas e mostrar minhas descobertas pra vocês. É a veia hipster em mim. Mas aí tem o caso do anime deste vídeo, que eu de fato já tinha visto, mas sobre o qual eu não lembrava de absolutamente nada. Scrapped Princess é um anime de 2003 do estúdio Bones, de 24 episódios, que adapta uma série de light novels de Ichiro Sakaki, que começaram a ser publicadas em 1999. Eu lembro que, quando adolescente, eu descobri ele no site Anime News Network, através da extinta função review aleatória deles, que levava o visitante a uma avaliação crítica aleatória de um DVD aleatório de um anime aleatório. E por sinal, pra vocês que me perguntam de onde eu tiro tanto anime desconhecido, foi assim que eu comecei. Scrapped Princess recebeu notas consistentemente altas, tanto do staff do site quanto dos leitores, e como claramente era uma fantasia RPGística, sabe, a minha junk food, eu conferi imediatamente. E eu não gostei. Lembro de ter discordado fortemente de todos esses gringos, de ter reclamado do anime pra amigos que não tinham nenhum interesse no tópico, de ter achado ele ruim. Mas eu não lembro por quê. Sério, eu parei pra pensar e percebi que eu só lembrava de duas coisas do anime. Que a protagonista perdia a memória em um dado momento da trama e que tinha uma cena muito dramática em que ela falava com a mãe pela primeira vez em uma masmorra, cada uma em uma cela diferente, e aí a mãe morria. E só como observação, claro que isso me marcou. Desde adolescente eu adorava um dramalhão. Mas foi então que um dia desses eu resolvi procurar por um anime não muito longo pra ver pro canal, esbarrei com Scrapped Princess e pensei, bom, por que não? Eu lembro tão pouco dele que vai ser como se fosse a primeira vez. Nossa história se passa, naturalmente, em um mundo de fantasia, e nele nós acompanhamos este trio de irmãos viajantes. Raquel, ou Raquel, essa é a pronúncia que eles usam, uma serena, porém muito poderosa maga, Shannon, um marrento e ácido guerreiro muitíssimo habilidoso com a espada, e Pacífica, uma menina espontânea e amigável, mas também bem geniosa e imatura, que não luta, ela só é protegida, como uma princesinha. Porque é exatamente isso que ela é, uma princesa, mas uma bem distanciada de sua vida de realeza. Uma profecia da Igreja Central do Continente, a Igreja de Mauser, ditou 15 anos antes do presente do anime que a então recém-nascida princesa loira de olhos azuis, ao completar 16 anos, seria o veneno que traria o fim do mundo, e que seria bom matar ela o quanto antes. Mas a mãe da menina, como se esperaria, não conseguiu seguir em frente com isso. Ela ordenou que um soldado jogasse a princesa de um penhasco para matá-la, o que deu a ela a alcunha de princesa descartada, Scrapped Princess, como no título, mas ordenou também que uma certa maga a salvasse da queda e a levasse para ser criada por dois camponeses sob o nome Pacífica. E assim foi, mas acabou que a existência dela foi vazada, e, naturalmente, a Igreja de Mauser, e por associação todo o resto do mundo, começou a mandar assassinos atrás dela, antes que ela complete 16 anos e a profecia se cumpra. Mas os irmãos adotivos da menina se recusam a acreditar nessa profecia e estão dispostos a enfrentar o mundo inteiro para proteger Pacífica, apesar da própria menina não ter essa determinação toda. Oni-chan, もしも私が本当に世界を滅ぼしてしまうのなら、その時はお兄ちゃんが私を殺してね。 E nossa aventura começa com o trio viajando o continente afora, em uma constante fuga para garantir a sobrevivência da menina até seus 16 anos, fazendo vários inimigos pelo caminho, mas vários amigos também, como a meiga filha do dono de uma hospedaria, Winia, o atrapalhado, porém bem intencionado aspirante a cavaleiro, Leopold, e o padre Bergen, que tem lá suas dúvidas quanto às profecias e os princípios da Igreja de Mauser. E olha, esse é um conceito bem legal para uma história de fantasia. Você escolheria salvar a pessoa que você ama ou arriscaria o resto do mundo?
Não é uma ideia inédita nem nada assim, mas é uma de que eu gosto muito. Todos adoramos falar sobre o problema do bonde em termos morais, mas é sempre bom lembrar que ele também é uma deliciosa, deliciosa fonte de drama. Ajuda que o trio de irmãos é bem gostável. O anime não perde tempo entrando em detalhes demais sobre o passado deles, só firmando bem a relação entre os três, que é uma relação de irmãos bem incrível, em particular entre a Pacífica e o Shannon. Eles podem brigar às vezes, mas são família acima de tudo, e estão juntos pro que der e vier. E a Raquel está lá também. E por fim, o mundo em que eles vivem não é exatamente super original em termos de mundos de fantasia, mas é charmoso, é bem acolhedor, é bem colorido, e pelo menos ninguém nele fala de parties, ou quests, ou levels, e não tem nenhuma escola de classes de RPG nem nada. É 2023 e eu tô tão cansado, cara. Dito isso, não é preciso esperar nem até a metade do anime pra esse mundo ficar bem mais complexo, que é uma das coisas que mais distingue Scrapped Princess do resto. Porque desde cedo na história já fica bem claro que isso não é só um mundo de fantasia, mas sim um mundo pós-apocalíptico de fantasia. Por exemplo, um dos perseguidores da Pacífica usa como arma uns robozinhos bem anacrônicos e ele é enfrentado nas ruínas de algum tipo de dirigível que é descrito como sendo isso é código para pós-apocalipse. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque a verdade por trás desse anacronismo, que é explicada no decorrer da série, é bem mais doida. Então, o que aconteceu foi que a humanidade foi atacada por, e travou uma guerra contra, alienígenas não descritos. E foi um negócio bem feio. Tão feio que os humanos desenvolveram duas armas bem específicas para ajudar no conflito. Draguns, que são essas menininhas de anime que são meio que seres artificiais que podem se fundir com certas pessoas e transformá-las em dragões para lutar, super normal, e Peacemakers, que são descritos como sendo mais poderosos que os Draguns e parecem não precisar fazer fusões para lutar e tal. E essas armas estavam sendo eficazes na batalha, só que durante o conflito, os aliens de alguma forma viraram os Peacemakers contra os seres humanos, invertendo a maré da batalha. Nunca fica bem explícito quem vence a guerra, mas não importa. Mesmo após essa traição, os Peacemakers ainda tinham algum amor remanescente pela raça humana e decidiram preservá-la, isolando um certo continente da Terra e deixando humanos viverem nele, só que mantendo o nível de progresso da humanidade estritamente medieval para não correr o risco deles inventarem de guerrear com o espaço de novo, e criando a Igreja de Mauser para servir como a ponte de intromissão dos Peacemakers. E em último caso, os Peacemakers se intrometem diretamente, porque eles detêm total controle sobre os humanos desse zoológico. Qualquer humano que chegue perto de um Peacemaker imediatamente vira escravo mental dele. Porém, humanos de fora, junto com os dragões remanescentes, que não trocaram de lado, não gostaram disso e armaram um esquema a longo prazo para libertar os humanos desse ambiente artificial deles, plantando um certo gênio no continente que se manifestaria milênios no futuro, resultando em uma pessoa capaz de não só resistir ao controle dos Peacemakers, mas também imunizar todos ao seu redor, permitindo aos humanos se rebelarem contra eles. E esse poder de imunização só chegaria a seu nível máximo no 16º aniversário da pessoa. Os Peacemakers, então, ordenaram que a Igreja de Mauser caçasse e matasse essa pessoa, e sim, é a Pacífica. Não o veneno que vai destruir o mundo, como todos acreditam, mas sim a vacina que vai despertar o mundo. Basicamente, é a versão RPG medieval de Matrix. Bom, não de verdade, porque a novel começou a ser publicada alguns dias antes da estreia de Matrix. As Wachowskis copiaram Scrapped Princess, mas funciona sob o mesmo conceito. Se as pessoas não sabem que elas estão em um ambiente artificial, ele é real para elas. Então, para que se rebelar contra isso? Mas ao mesmo tempo, as pessoas valorizam muito seu livre-arbítrio. Vale a pena arriscar esse conforto todo em prol de poder escolher seu próprio destino? O interessante de Scrapped Princess é que, apesar de todo esse contexto, a trama só se passa do lado de dentro, isto é, no continente de fantasia, com esse lado de fora, isto é, o espaço e o resto do mundo, no máximo sendo mostrados de relance. É o que diferencia ele de outras histórias de achávamos que era fantasia, mas surpresa, era ficção científica. A fantasia é o palco principal do começo ao fim, com a ficção científica sendo mais uma forma mais interessante de vestir o lore e os vilões da série. Já tiveram histórias desse tipo que me fizeram sentir traído após tirarem o aspecto de fantasia de mim.
Não vou citar nomes para não dar spoilers, mas Scrapped Princess não é uma delas, e isso é muito legal. E fora desse lore, a história em si é bem forte também. É competente, tá sempre avançando, não tem barriga, os personagens brilham, o clímax é bem climático e o final é fechadinho e satisfatório. O que é um pequeno milagre, francamente. Animes baseados em light novel têm o péssimo hábito de terminarem em aberto. Sinto que mais deles podiam aprender com o exemplo de Scrapped Princess, que adaptou mais de 10 livros em só 24 episódios. Falamos disso já. Com tudo isso dito, chegamos à dúvida. Por que eu não gostei desse anime quando eu era adolescente? Apesar de não ser perfeito, ele é bom. E eu não acho que quando adolescente eu tinha tanto mau gosto assim. Só um pouquinho. Então, o que exatamente me desagradou nele na época? Bom, provavelmente a falta de ação. Quando você vê essa protagonista vestindo essa meio que armadura e o espadachim e a maga que acompanham ela, acho que é natural esperar que a coisa tivesse aventura e lutas contra dragões e magos do mal e afins. Mas não, tem bem pouca luta na real. E essas poucas lutas são super rápidas e anticlimáticas, incluindo a batalha final contra os Peacemakers. Isso não é uma falha necessariamente. O foco da história não é a ação chamativa. São os personagens e o mundo enganosamente complexo que eles habitam, e o anime trabalha esses elementos muito bem. Mas, bom, eu era adolescente. Claro que eu queria algo com mais ação. Minha veia de amante de dramas tranquilos só surgiu aos 17 anos. O drama também é bem quieto e às vezes até bem sutil. E fora aquela cena da mãe morrendo, nunca é super novelesco do jeito que meu eu mais jovem gostava e que meu eu idoso atual ainda gosta. Logo, não me marcou muito. E por fim, quando adolescente, eu provavelmente não entendi toda a história do continente isolado para preservar a raça humana. Parcialmente porque eu devo ter assistido através de um fansub ruim, mas também porque, como eu disse, o anime prefere não mostrar como são as coisas do lado de fora e, como resultado, não existe apoio visual para essas explicações, elas são só diálogo. Sei lá, tipo, eu não diria que Scrapped Princess é uma série para adultos. A light novel foi publicada na mesma revista de Slayers e Orphan, mas, sei lá. No fim, acho que eu era só um adolescente impaciente e Scrapped Princess requer um pouco de paciência. E, tipo, Scrapped Princess tem um probleminha ou outro. É bom, mas não é perfeito. O principal é o ritmo. Eu não tenho acesso às light novels, mas, ao que parece, o anime adapta todas as 13 em 24 episódios, o que é um ritmo bem acelerado. A média para adaptações de light novels são 4 a 5 episódios por volume hoje em dia. E, francamente, na maior parte do tempo, isso não é um incômodo. As histórias iniciais da série, que são mais isoladas, funcionam bem aceleradas. Na verdade, eu sofro em pensar que, em outro universo, eu teria que aguentar 5 episódios da Pacífica fazendo amizade com a Winya. O problema é que, mais à frente, dá pra sentir muito desse ritmo acelerado prejudicando a história. Explicações complicadas são dadas rápidas demais para processar, coisas que deviam ter muito peso não têm tempo necessário para respirar, e a batalha final passa num piscar de olhos, mesmo tendo elementos bem dramáticos nela, tipo o Shannon matando uma pessoa importante para ele, que devia ter muito mais dignidade do que acaba tendo. Não é algo que estraga a experiência, mas esse anime definitivamente precisava de pelo menos mais uns 2 ou 3 episódios para alcançar todo o seu potencial. Fora isso, tem uns personagens que não adicionam muito à trama e acaba que você sente que nem valeu a pena dedicar tantas cenas a eles. Desculpa, Chris, você é legal e até um pouquinho gay, mas todas as suas funções podiam ter sido dadas para qualquer outro personagem e não mudaria nada. No lado técnico das coisas, é Studio Bones dos anos 2000, então claro que é um anime bem bonito. Apesar de ser bem da época em que coloração digital estava começando, as cores não são berrantes, os cenários são de qualidade, os personagens são atraentes, apesar de terem um design de personagem bem indistinto, e a animação como um todo é boa. Dito isso, esse anime foi um dos 3 projetos do Studio Bones de 2003, com os outros 2 sendo Full Metal Alchemist e Wolf's Rain. E, assim, Scrapped Princess provavelmente foi um dos animes mais bonitos de 2003, mas da família ele foi o mais feio. O que é triste, mas temos que encarar essa realidade.
Você pode ser um anime bonito, mas perto de Wolf's Rain, você é no máximo arrumadinho. E a trilha sonora também é muito boa. Eu não achava que o compositor de clássicos da nossa época como Infinite Stratos e Roleta Russa do Incesto fosse tão bom, mas parece que ele é. E isso é bem da hora. E... acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu poderia enrolar mais um pouco falando de cada personagem individualmente, ou sobre esta Dragon que se funde com o Shannon e eles têm um relacionamento tóxico por 15 episódios, mas sinto que isso só ia enrolar o vídeo, o que iria contra o espírito dessa adaptação. Em conclusão, Scraped Princess é mó bom. É uma comparação totalmente absurda, mas ele me lembra o primeiro anime de Orphan, no sentido de ser muito mais do que aparenta à primeira vista, de não ter medo de pegar seu conceito simples e levar ele a lugares. E cara, eu respeito muito todo anime que leva conceitos simples a lugares. Não tem muita ação, mas se isso não incomodar, manda ver. 24 episódios não é muito, e é uma história competente, completa, redondinha e bem produzida. Vale conferir se você ficou curioso. Scraped Princess está disponível na Crunchyroll, somente com legendas em inglês. A Crunchyroll agora tem muito do catálogo da Funimation disponível pra gente, Scraped Princess dentre eles, mas esses títulos estão sendo traduzidos a conta-gotas e às vezes nunca nem são, então... espero que seu inglês esteja afiado, porque como todos bem sabemos, não existe nenhuma outra forma de consumir anime no Brasil. Nenhuma. E a minha conclusão da tese do vídeo é que, assim como tem coisas que você gostava na infância, que você revê e descobre que são um lixo, o oposto também pode acontecer. Então, às vezes, pode valer a pena revisitar velhas coisas odiadas. Você pode descobrir que deixou passar um negócio muito bom. E às vezes, essas coisas são ainda piores do que você lembra. Então, sei lá, siga o seu coração. A única coisa pós-vídeo que eu tenho a dizer é: o autor da light novel, Ichiro Sakaki, escreveu um monte de outras light novels também, uma delas sendo Chaika, The Coffin Princess, que mais tarde foi adaptada em anime pelo mesmo estúdio e diretor de Scraped Princess. E as histórias têm vários paralelos na real. Uma princesa que é perseguida, dois irmãos que escoltam e protegem ela, dragões... E tipo, eu lembro de gostar de Chaika, menos do final, eu lembro de odiar ele, mas Chaika é bem mais otaku que Scraped Princess, inclusive contando com o sempre popular humor incestuoso de light novel. Então, desculpe, é o segundo colocado do Sakaki. E se quiserem ver Chaika, esse tem na Crunchyroll legendado em português. Os Peacemakers, naturalmente, são às vezes comparados a deuses no decorrer da trama, pelo menos no contexto deles terem essa função de guiar, julgar e punir a humanidade do continente isolado. E eles são os inimigos centrais da história, contra os quais os nossos heróis lutam no final. Então, podemos dizer que nesta história RPGística medieval, o objetivo é matar Deus. Eu adoro RPGs japoneses.